Falar sobre teoria da conspiração pode até ser engraçado, não ser levado a sério e ter uma descrença total. Um exemplo disso é quando a gente ouve alguém dizer que a Terra é plana, por exemplo, ou que ela é oca, ou que ela é carregada por uma tartaruga gigante. Mas, e quando você faz parte de um grupo de pessoas que acredita fielmente que aconteceu um fato que na real nunca aconteceu? Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Esse podcast vai ser lançado por temporadas temáticas e na atual temporada o tema é teorias da conspiração. 257. A gente vai conversar sobre curiosidades, casos reais, filmes e tudo relacionado com o tema da temporada. Aqui é uma parte do canal Cibele na Terra do Medo, que funciona lá no YouTube e inclusive segue a gente por lá também e siga a gente nas redes sociais. Vai estar tudo aqui na descrição, só seguir. Antes de começar, fala pra gente, Cibele, quem é você na Terra do Medo? Como que você entrou nesse universo do terror? Eu já falei em vídeo como que foi a minha primeira experiência com filme de terror. Quem não viu, aquela já faz o jabá. Mas, gente, eu sempre gostei de filmes de terror desde criancinha. Sempre gostei dessa sensação de sentir um medinho. Pode parecer meio esquisito, mas eu sempre gostei de ler histórias de terror, procurar filmes e vampiros e bruxas e etc. Sempre me atraiu. Você, Vitor, quem é você na Terra do Medo? Como que você começou a gostar do terror? Eu sou a parte medrosa do podcast. Eu comecei tendo uma namorada que gosta muito de terror. E sou eu, tudo bom dia. Que foi me apresentando alguns filminhos, mas antes mesmo de conhecer a Cibele, eu já gostava de alguns filmes de terror, mas eu gosto mais de filmes de terror que não dão tanto medo. Vai mais pro lado psicológico, mas mais você gostava questões... muito de vampiros também, né? Sempre gostei de vampiros, essas coisas assim. Tanto que um dos meus livros favoritos é Drácula, de Bram Stoker, que eu adoro, gosto do filme também muito. E um dos meus filmes favoritos também é O Iluminado. Que no caso é meu filme favorito. Não é o meu filme favorito, mas é um dos que tá nesse gênero ali de terror. Então tamo tudo aí no meio. Agora bora pro episódio e manda pra gente quem é você na Terra do Medo. Hoje nós vamos falar sobre o efeito Mandela. Você já deve ter escutado algo sobre essa teoria por aí, ou até mesmo faz parte de um grupo de pessoas que já foi pego por ela. Inclusive, muita gente acredita que teve um episódio de Dragon Ball Z que foi interrompido pro plantão ali da Globo, né, que tem aquela musiquinha que a gente já conhece bem, quando toca a gente fica desesperado, pra informar ali do atentado das Torres Gêmeas, que aconteceu em 2001 lá em Nova York. Mas, gente, eu sei que veio essa memória na sua cabeça, você lembrou do momento em que isso aconteceu, porque eu tenho essa lembrança também. Mas sinto lhe informar, caso você ainda não saiba, isso nunca aconteceu. Dragon Ball Z nem passou naquele dia. Foi um efeito Mandela. Agora, como surgiu esse efeito Mandela? Em 2010, a Fiona Broome, que é uma escritora norte-americana que estuda fenômenos paranormais, ela estava numa conversa normal, num evento, quando começou um assunto ali sobre a morte do Nelson Mandela. Pra quem não sabe, o Nelson Mandela ele foi um líder sul-africano que lutou fortemente contra o apartheid. E aí, conversando, né, sobre ele, ela descobriu que ela não era a única a acreditar que ele tinha morrido na prisão nos anos 80. Isso porque outras pessoas que estavam ali no assunto, né, batendo papo sobre isso, tinham a mesma lembrança, que ele tinha morrido na prisão nos anos 80. Porém, Mandela, que foi preso em 64, ele saiu da prisão em 1990 e depois disso ele ainda foi presidente da África do Sul e até ganhou o Nobel da Paz. E eu acho ótimo que eles estavam conversando sobre a suposta morte do Nelson Mandela, só que, enquanto ela estava tendo essa conversa, ele estava vivo. Eu achei triste, porque meio que matou o homem ali, né? Mas as pessoas têm essa mania de matar a pessoa antes da hora. E eu de vez em quando eu falo assim, eu acho que aquela atriz já tá morta, né? Aí eu vou pesquisar, não, a atriz tá viva. Inclusive o Silvio Santos já morreu várias vezes, né? Toda hora tem uma notícia no Twitter dele morto. Pois é. O Nelson Mandela, na verdade, ele morreu bem velhinho, pouco tempo depois dessa conversa ali. Ele morreu com 95 anos em 2013. Naquele evento, gente, teve várias conversas maravilhosas nesse evento, porque parece que ela abriu a mente dela. Nesse mesmo evento, no meio da conversa, ela acabou descobrindo que algumas pessoas lembravam de alguns episódios de Jornada das Estrelas que, na verdade, nunca existiram. E foi aí que ela criou o efeito Mandela, que basicamente é quando um grupo de pessoas tem uma mesma lembrança de que alguma coisa aconteceu de alguma certa forma, só que na verdade não foi bem assim que aconteceu. É uma
confusão que acontece. E pra saber se você já teve, assim, um efeito Mandela, se você já foi enganado pela sua mente, a gente vai fazer aqui um joguinho com alguns exemplos, aí vocês falam se alguma dessas situações são familiares. E vamos começar essa lista com uma frase memorável do cinema. Quem já assistiu Star Wars vai se lembrar do que o Darth Vader disse pro Luke em Star Wars, o Império Contra-Ataca. Aí eu vou te dar duas opções. Vamos ver se acerta. Ele falou, Luke, eu sou seu pai, ou não, eu sou seu pai. Se você pensou em Luke, eu sou seu pai, você errou feio e foi pego pelo efeito Mandela. Não existe essa frase no filme, gente. O que ele fala é, no, I am your father. Nossa, eu sou ela. Eu sou gringa, eu sou international. International. Mas é bom que esse exemplo, até quem não viu o filme, sabe dessa frase. Só que sabe da frase errada. Sim, olha que coisa. Perfeito. Tem outra frase também famosa. Que já deu até nome de filme, na verdade. Sim, é de uma animação, né, da Disney. Disney Plus patrocina nós. Gostaríamos. Demais. Que é o que a rainha má da Branca de Neve disse pro espelho mágico. Ela falou, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ou ela falou, mágico, espelho meu, quem é a mais bela que eu? Tá dando tempo pra pessoa pensar, Vitor? Aham. Tempo. A musiquinha do roda-roda. Sim, gente, foi a segunda opção. E tem outra também. Quem assistiu Pokémon é óbvio que vai se lembrar dessa, gente. Qual que é a cor do rabinho do Pikachu? É preto ou amarelo? Você tá dando tempo de realmente. Gente, essa é amarelo, né? Eu fui até depois olhar, porque eu tenho um bonequinho do Pikachu, eu fui lá olhar, conferir. E, gente, é amarelo realmente. Até no bonequinho, né? Até no bonequinho, porque às vezes é tão grande assim a teoria da conspiração que acaba que até uma reprodução acaba reproduzindo com a cor errada, né? Até o do meu bonequinho é amarelo, tá certo. Tá certo, tá certinho. A pessoa fez a pesquisa certinha pra fazer o boneco. É isso que a pesquisa, no caso, é só olhar o boneco mesmo do desenho que vai saber. O efeito Mandela, gente, confunde até em música. Tá bom pra vocês? Porque todo mundo lembra, né, daquela música We Are The Champions, do Queen. Peguei The Voice. Ai, gente, com licença, vocês viram a cadeira pra mim? Pode virar, com vontade. Todo mundo lembra que no final o Fred Mercury canta Off the Road, né? Não tem isso na música? Uhum. Tem isso na música, Vitor? Olha, diz que tem. Porém, gente, estou aqui pra falar que não tem. Vocês podem botar... Inclusive, gente, quando eu descobri essa teoria, eu fui no Spotify, eu procurei essa música e coloquei no final. E é triste, porque a música termina 'Cause we are the champions. Não. Silêncio, o mais sepulcral silêncio. Nossa, é uma tristeza. Não, é triste porque a gente mesmo canta, sabe? A gente canta completando a letra quando a gente vê a gente tá no vácuo, porque Mas não existe. É isso, a gente completa ele. A gente completa. A gente conserta esse erro. Sim. Tem também outra música, não sei se vocês vão lembrar, mas é a música Only You, do rei do rock, Elvis Presley. Que, na verdade, tem muita gente que acredita que é dele, só que ela foi gravada em 1954 por uma banda chamada The Platters. Essa é ótima que você só precisa confirmar dando um Google, né? Tipo, quem gravou a música Only You? Sim. Fim, acabou o efeito Mandela. Eu sou mestre de confundir de quem que é a música de quem, porque tanta gente que regrava, né, a música, só que o Elvis nem regravou. Então não tem nem como usar isso como desculpa. Eu acho que é mais por causa do estilo. A voz, talvez. A voz e tal. Mas não foi ele. E ainda tem muito mais coisas que a gente confunde, né, que fomos enganados, na verdade, por nossa memória. E a gente vai colocar isso lá no Instagram. Então quem quiser acompanhar, vai lá no nosso Instagram, @CibeleFala e @EuVitorSobral, pra acompanhar a gente nos stories, vai lá. Mas, gente, respire e não pira, porque tem uma explicação racional pra gente não achar que não tem jeito, que realmente tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E uma das explicações lógicas é que o efeito Mandela nada mais é do que uma confusão dentro da nossa cabeça. Porque tem umas memórias que ficam mesmo embaralhadas. Se você for ver, por exemplo, o Pikachu. Pica-pica? Pikachu? Ai, meu Deus. Se você for ver, a orelha dele, as pontinhas da orelha, são pretas. São. Então, como é a ponta da orelha preta, você já liga o rabo como sendo uma pontinha preta também, saca? Pode confundir, né? Pode confundir, porque você tá acostumado. A orelha é preta, gente, não é efeito Mandela, não. Isso é real oficial. Então, você só liga uma coisa na outra, sabe? Outro exemplo é a música We Are The Champions, porque
tem uma parte no meio da música que ele fala of the world. E isso pode levar a gente a pensar que tem no final também, mas não tem. Isso é engraçado porque tem shows, né, vídeo de shows, apresentações ao vivo, que o próprio Freddie Mercury termina a música com of the world. Aí isso faz a gente pensar se ele também não caiu no próprio efeito Mandela da própria música. Não, mas aí já é demais, né? Eu acho que ele cantava num show, às vezes, comovido, né? Com as pessoas, pra não ficar triste, pra não ir embora pra casa triste. Eu acho que era efeito Mandela. Já antes de existir o efeito Mandela, já era efeito Mandela. Né? Mas antes de ser denominado efeito Mandela. Exatamente. Além de que nossa memória não é como um filme, né? Nosso cérebro vai lá, guarda tudo bonitinho, intacto. Porque, na verdade, a nossa cabeça ali, a nossa memória, acaba nos enganando, né? Criando memórias falsas. Inclusive, gente, tem até um experimento que conseguiram implantar memórias na cabeça de uma série de pessoas de que elas ficaram perdidas em um shopping quando era criança. Dessa eu não sabia. Pois é. E, então, assim, é muito fácil da gente acabar se enganando. Agora eu tô pensando, eu acho que eu me perdi. Olha, eu acho que eu estive perdido sim, olha, senhor. Eu tô lembrando. Eu lembro que minha irmã já se perdeu, ficou chorando, mas eu tenho uma certa memória que eu me perdi também, gente. Viu, gente? Fiz o experimento aqui agora ao vivo pra vocês. João Kleber. Mas, porém, contudo, entretanto, estamos aqui para falar de conspirações. E sim, gente, se tá aqui nesse episódio, nessa temporada, é porque tem conspiração por trás do efeito Mandela. E a gente trouxe as duas principais. A primeira é a teoria do multiverso, do universo paralelo, e a segunda teoria é a da simulação. Calma, gente. A NASA não descobriu um universo paralelo ainda. Vai que? Nunca se sabe, né? Até o dia da gravação desse episódio não descobriram. A teoria do multiverso seria a de que estamos presos numa bolha espacial que cresce na velocidade da luz, mas há muita coisa lá fora, além das fronteiras do universo. E pode ter, inclusive, um outro você. Sinceramente, não descarto essa possibilidade. Já pensou ter um outro você, gente, lá em algum lugar que a gente nem sabe o que é, onde que é? Bom, gente, já que a gente tá se conhecendo agora, né, a gente tá conversando aqui, pertinho do outro, eu vou falar. Eu sou o tipo de pessoa que não duvido de quase nada. Pra mim é um pouco difícil, né? Porque esse negócio, esse universo paralelo, esse multiverso, seria, na verdade, tipo bolha de sabão. Under the Dome. Under the Dome. Mas seria isso. Seria, assim, como se fosse diversas bolhas de sabão. E aí o efeito Mandela teria a ver com... Será que não foi outro você? A Fiona... Ela, na verdade, não poderia ter realmente visto lá, num outro universo, a morte do Mandela nos anos 80, na prisão? Porque pode ter uma versão, um outro universo em que realmente o Nelson Mandela morreu na prisão nos anos 80. Pode ter um outro universo... em que eu seja rico. Quero, isso... Eu quero. Eu quero riquezas do outro universo. Um outro universo que não tenha coronavírus. Nossa, aí é demais, aí eu queria mesmo. Não, mas num outro universo poderia realmente ter cortado o Dragon Ball Z na hora então da Globo. A gente não sabe, entendeu? Sim, gente, eu tô presa no negócio do Dragon Ball Z porque eu tenho a memória nítida. Eu sentadinha no chão da minha sala, do lado da mesa de centro, quando interromperam minha TV Globinho... A sua diversão? A minha diversão matinal pra falar do ataque das Torres Gêmeas. Então eu tenho essa lembrança. Então eu fico realmente embasbacada, eu procuro explicações e pra mim a explicação é de que a Cibele de um outro universo estava fazendo isso e acabei pegando a memória dela. Agora a gente vai pra minha teoria favorita. É mentira, eu não sei se é a minha favorita não, mas eu gosto muito. E essa assusta mais, eu acho. Você acha? Eu acho. Essa é a teoria da simulação. Para alguns filósofos e cientistas influentes, nós podemos mesmo, de fato, estar vivendo em uma simulação de computador. Inclusive, tem um cientista que fala que a gente tem 50% de chance de estar vivendo em uma simulação só pelo motivo da gente não ter como provar que a gente não está vivendo numa. Um dos argumentos mais populares é a autoria do filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford. Porque, segundo a hipótese da simulação, a humanidade teria chegado num nível tão alto de tecnologia que poderia ter criado diversos universos simulados que
que nem jogos de videogame, sabe? Que os jogadores, né, entre aspas, estariam vivendo a sua própria vida. Inclusive, se a gente fosse uma simulação, se a gente fosse, eu falando como se a gente não é, né? Vai que somos. Se a gente estivesse vivendo... O programador só tá olhando lá. Ingênua. Ingênuo. Coitado, achando que não é. Mas aí, ele teria escrito isso, ele teria programado pra você achar... Não, mas tem uma... Não, é porque a gente, tipo assim, na teoria da simulação, pelo que eu entendo, eu tô falando também, corrigindo o Vitor, como se... Não, Vitor, não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Diploma, né? Eu sou formada. Sou formada em teoria da simulação. Mas o que eu entendo é que a gente não é tipo The Sims, que eles colocam uma função pra gente ir pegar um trem na geladeira e esquece. Acho que não é isso. Eu acho que tem muito mais a ver com testar como a humanidade se comportaria diante de algumas situações. Por exemplo, colocaram a gente no mundo, a gente seria a simulação que tá aqui pra testar como é que as pessoas viveriam no meio de uma pandemia. Olha que coisa boa. Que pessoa maravilhosa. A gente surta, é assim, já pode terminar o teste. Pessimamente. Eu não entendo muito bem como que o efeito Mandela tá dentro dessa teoria, Vitor. Não, seria um bug mesmo. Um bug, né? Mas é porque eu entendo que seria meio que como aquela explicação de que tem como implantar memórias falsas. Porque a gente sendo simulação também tem essa possibilidade. E aí pode acontecer de tudo. Igual aquela série Westworld. Ou igual no filme Matrix também, gente. É doideira. É demais, não tem como nem ficar pensando muito, porque aí tudo que a gente for fazer já vai ser programado. Mas assim, é porque também não invalida muito. Tem um vídeo que eu gosto muito sobre essa hipótese, nessa teoria da simulação. Vocês devem conhecer a Gabi Fadel. Ela é uma youtuber maravilhosa, eu adoro ela. E ela fez um vídeo sobre isso, sobre a teoria da simulação. E no final ela questiona justamente isso. Somos uma simulação. Pronto, agora somos uma simulação, tá confirmado. Isso invalidaria tudo que a gente faz, o que a gente é, os nossos sentimentos? Que aí que tem um problema, porque se a gente descobre que a gente é uma simulação e que a gente é feito de bits, a gente aí vai começar a entrar num dilema muito grande, num dilema moral. Então, quem que criou a gente? Qual que é a nossa realidade, né? Quem criou? Seria Deus? Gente, eu sou a louca dessa teoria. Realmente, eu super fico pensando sobre isso. Eu não acho que seria um Deus, assim. Eu acho que... ET. Aquela... Tudo a gente fica com ET. Do nada. Ninguém. Cibele. ET. É uma discussão que vai eternamente, se a gente for parar pra pensar. De qualquer maneira, eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês acham. Mas essas hipóteses, né, que a gente falou, que eu fico um pouco, meu rabinho balança um pouco mais pra hipótese da simulação, são justamente pra passar um leve pano nas nossas falhas, esses bugs mentais que a gente tem, com o efeito Mandela. É porque o ser humano não pode falhar, né? Ele é perfeito. A gente é perfeito. Perfeitíssimo, não pode haver falhas. Isento de erros. E o efeito Mandela pode ser, gente, só uma falha na nossa memória, confusão e bug mental, essas coisas tipo... Coletivamente, né? Coletivamente, com certeza. Essa coisa vai passando de telefone sem fio. Quando a pessoa te conta, e aí você fica na dúvida, você já não tem certeza. Gente, eu vou jogar uma bomba agora. Isso me marcou muito. Eu vi em algum lugar que, quando a gente lembra de um acontecimento, a gente lembra do acontecimento. Só que a segunda vez que você lembra, você não lembra mais do acontecimento em si. Você lembra da primeira lembrança que você teve dele. E assim vai. Então, quanto mais tempo vai passando do que realmente aconteceu, mais isso fica longe da sua memória. Porque se eu te conto, por exemplo, se eu der um tapa na mão do Vitor aqui, amanhã eu vou lembrar que eu dei um tapa na mão do Vitor. Só que no dia seguinte eu vou lembrar da minha lembrança do tapa. E a outra pessoa, por exemplo, eu que levei o tapa, eu vou ter uma memória diferente da Cibele, por exemplo. Ela vai ter a lembrança de que me bateu e de que foi de tal modo. Só que eu vou ter uma lembrança da dor, eu vou ter outros sentimentos. Você vai ter uma memória sensitiva também, né? É, cada um tem uma memória diferente. Tem o né? negócio do cheiro também, né? Que certo cheiro te faz lembrar de alguma coisa. Agora, uma coisa que eu fico assim, encucado, é quando eu sonho com alguma coisa. Aí não tem nada a ver com essas teorias também, mas é uma coisa que quando eu sonho, eu já sonhei que eu tinha ganhado milhares de dinheiro. Eu tinha, eu tinha encontrado num buraquinho muito dinheiro. E eu acordei e aí eu fui caçar esse dinheiro. E fui acreditando que eu tinha realmente aquele dinheiro. E aí eu fui na minha gaveta, assim, procurar onde eu tinha guardado o dinheiro. Porém, eu não tinha guardado dinheiro nenhum, porque não tinha dinheiro nenhum, foi tudo um sonho. Isso aí não é teoria da conspiração, não. Isso aí é frustração. É choque de realidade.
É tristeza. Não, gente, mas esses dias eu tive um sonho com um menino que era meu irmão e que eu acordei com uma saudade dele. Mas, gente, esse menino não existe, tá? Eu tenho um irmão, mas não era meu irmão. Era um menino X, que inclusive tô com saudade dele agora. Eu acho que também tem essa coisa do sonho, remeter à memória. Tem uma ligação também, sabe? Não sei, só sei que é muito ruim você acordar e não ter dinheiro pra você, que você sonhou. Conclusão, é essa. E com isso a gente fica por aqui. Conta pra gente se você já foi pego pelo efeito Mandela e manda mensagem lá no Instagram e também lá no episódio que vai sair no YouTube. Gente, é só procurar no buscar, jogar lá no buscar do YouTube, Cibele na Terra do Medo, que você acha o nosso canal lindinho, tá lá, feito com todo amor e carinho pra vocês. Tem também no link da nossa bio no Instagram. Sim, link da bio. Sim. Adoro falar link da bio, parece que eu sou importante. É chique. É chique. E você que gostou desse episódio, já segue na sua plataforma de streaming favorita, na que você tá ouvindo agora no caso, porque semana que vem, o que teremos, Vitor? Aquelas, né, que chamam... E o que teremos? E o que teremos? Teremos convidados, sim, senhora. Especiais. A gente vai ter uma conversa super gostosa com os meninos do Trilha do Medo, que são maravilhosos. Se vocês não conhecem eles, joga no Instagram, @Trilha do Medo, que vocês vão ver lá, vocês vão achar todas as redes sociais deles. Porque, gente, super vale a pena, eles são maravilhosos. E o tema vai ser teorias da conspiração em filmes de terror. Um beijo, gente. Beijo, até a próxima. Tchau.